Em Malaquias, capítulo 3, há uma palavra que eu quero pensar com você hoje. Durante os dias anteriores eu pensei sobre esse texto e essa tarde eu me debrucei para escrever algumas coisas sobre essa mensagem. Então eu quero que você ouça-me. Essa mensagem ficará gravada no canal da igreja, no meu canal, e eu quero que você faça essa mensagem chegar aos ouvidos de muitas pessoas, porque ela é um contraste com a realidade que nós estamos vivenciando hoje. As Escrituras nos convidam uma coisa e nós estamos vendo outras coisas acontecer. E eu quero tomar como pano de fundo Malaquias capítulo 3, versículo de número 8, e já eu te explico por que esse texto. O início desse texto diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Pode-se um dia o homem roubar a Deus? Para você entender por que eu estou lendo esse texto, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas como pano de fundo. As Escrituras é um livro recheado de muitos assuntos. Nele nós encontramos assuntos básicos para a nossa convivência, encontramos orientações sobre nossa vida pessoal, relacionamentos interfamiliares, encontramos tudo o que precisamos. Mas alguns assuntos na Bíblia ganham uma ênfase e um destaque maior. Entre eles eu posso destacar a graça. A graça é um assunto que é contado na Bíblia desde os primeiros capítulos aos últimos capítulos. Basta você olhar para o Gênesis e você vai perguntar: qual é a razão de Deus ter criado o homem? Pura graça. Nada havia no homem que dissesse Deus assim: darei isso em contrapartida. Deus decidiu fazer o homem e o fez conforme sua imagem e semelhança. Graça, favor não merecido. É a graça que explica a razão por que Deus escolheu Abrão. No meio de uma terra de muitas pessoas, Ele olha e diz: Abrão, farei de ti uma grande nação. É a graça, a razão pela qual o povo é liberto do Egito e adentra pelas portas da terra de Canaã, terra conhecida como terra que mana leite e mel. É a graça, a razão de nós estarmos aqui hoje. Nunca foi mérito, nunca foi artigo que depende de nós, sempre só estamos aqui por causa da graça de Deus. E essa graça é a causa de nós não sermos consumidos. Misericórdia e graça de Deus têm nos alcançado. Graça é um assunto muito claro na Bíblia, mas também um nome que ganha ares maior ainda nas Escrituras é o nome de Jesus. A canção agora cantada, e eu fiz questão de reproduzi-la, porque Jesus é o assunto central da Bíblia. Ela não é apenas esse nome não é um assunto apenas no Novo Testamento. Ele está no Gênesis, ele está no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, ele está em todas as Escrituras. É só você olhar para as Escrituras. Quem era o cordeiro que foi sacrificado para esconder a nudez de Adão? Esse cordeiro, morto desde a fundação do mundo, era Jesus. Quem era o cordeiro que substituiu Isaque quando estava perto para ser sacrificado? E o anjo e o Senhor gritou dizendo: não faça isso. Eis aqui o cordeiro substituto. Claro, era Jesus. Quem foi o cordeiro morto na Páscoa, derramando seu sangue e colocando nos umbrais da casa, para que a morte não entrasse na casa dos egípcios? Claro, era Jesus. Quem era a rocha no deserto, que manava água, fazendo com que multidões e multidões bebessem da água em pleno deserto? Claro, era Jesus. Quem foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Seu nome é Jesus. Jesus é o assunto comentado nos céus, na terra, no inferno, em todos os lugares. Jesus é o assunto central. Mas há um outro assunto central, e esse assunto é a razão da pregação de hoje, e ele é adoração. Adoração é um assunto tão claro na Bíblia, que ela começa falando de adoração e encerra falando de adoração. No início temos o caso do primeiro culto apresentado. Abel e Caim estão oferecendo um culto ao Senhor, e encerra em Apocalipse apresentando o maior de todos os corais, 144 mil vozes diante do Cordeiro cantando canções. É o que estão presentes no livro de Salmos, um livro inteiro, central na Bíblia, só para falar de canções. Canções é o que estavam nos lábios da era pós-dilúvio. Quando eles desceram do dilúvio, da arca de Noé, a primeira coisa a se fazer é oferecer um sacrifício em forma de gratidão por estarem vivos. Quando Jesus nasceu, os anjos estão aparecendo dizendo:
Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, agora os homens estão dizendo Hosana nas alturas. O que nós estamos fazendo hoje aqui neste culto é cantando, adorando ao Senhor. Todavia, é sobre esse assunto que me faz pensar o texto de Malaquias 3:8. Porque se a pergunta do profeta é: roubará o homem a Deus? Então aqui há algo que o homem tem roubado. A graça não se pode roubar, Deus a Deus sem você merecer. Jesus não se pode roubar, Ele se ofereceu por você quando você era pecador. Mas o louvor, esse sim. Então eu quero que você abra comigo no livro de Isaías, e no capítulo 42, perceba o porquê dessa mensagem, que traz como tema ladrões de Deus. No capítulo 42 de Isaías, no versículo de número 8, o profeta Isaías aponta as seguintes verdades: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a ninguém, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Veja a expressão do profeta: o meu louvor, diz Deus, a minha glória, a minha adoração, o meu louvor, eu não divido isso com ninguém. Deus divide os céus, Deus divide seu colo, Deus divide o seu amor, mas Ele não divide a sua glória, Ele não divide o seu louvor. O louvor é somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele existimos, nos movemos e somos o que somos. E se isso já não fosse o suficiente, ainda encontramos em Salmo de número 29, folhei sua Bíblia para lá, o salmista, que tantas canções compôs, diz no Salmo 29, no versículo de número 2, dizendo: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. Ora, junte os dois textos e pense comigo. Se o profeta Isaías diz que Deus não dá o louvor a ninguém, Salmos está dizendo que Deus também não aceita qualquer louvor. Dar a glória devida é um convite a dar a Deus o louvor certo, a adoração correta. Além de não aceitar qualquer louvor, Deus não divide a sua glória. Então, por isso eu quero pregar essa noite sobre ladrões que estão roubando a glória de Deus, que estão roubando ou tentando para si aquilo que não pertence a ninguém, a não ser Ele, o Senhor Deus. Todavia, essa atitude de roubar a Deus é algo que acontece de gerações passadas e continua nas gerações atuais. Se eu te falar de Ezequiel 28, você vai encontrar um anjo que outrora era chamado de Lúcifer. Seu nome era assim, portador de luz. E um dia olhou para si, viu a sua beleza e disse: olha o que eu sou, vou subir acima dos outros anjos e eu serei semelhante ao Altíssimo. Aquele que era a sinfonia de adoração, aquele que era o sinete, o ponto de medida entre a adoração correta, agora está querendo desviar a adoração para si mesmo. E por essa razão ele é expulso dos céus, porque quis o louvor para si. Caim, ao contrário do seu irmão, não conseguiu agradar ao Senhor, porque enquanto Abel trouxe o melhor, Caim trouxe sem o seu coração, trouxe restos que não eram acompanhados de honra, ao contrário do que se deve trazer ao Senhor. Babel, em Gênesis 10, é um texto que aponta uma geração inteira preocupado com seu nome e não com o nome de Deus. Eles diziam entre si: construiremos uma torre, faremos o nosso nome afamado e ninguém mais nos espalhará sobre a terra. Uma geração inteira preocupada em promover a si próprio, esquecendo de dar a glória devida ao Senhor. Herodes é comido de bicho porque não soube dar a glória devida ao nome de Deus. O que nós encontramos nas Escrituras é o retrato do que nós estamos vendo na geração de hoje. E pertinente, nos dias atuais, exatamente hoje na nossa cidade, o que as pessoas estão fazendo? Dando glória a quem não merece glória. Eu estou a olhar e ver pessoas que no dia da aflição chamaram por Jesus, mas no dia de agradecer estão dando o seu louvor às imagens. Eu estou vendo nos dias de hoje o coração batendo forte, com o desejo de estar nas praças, aos pés das barracas, estando ali para ver tudo,
mas não sentindo a mesma empolgação no seu coração quando o assunto é estar na presença do Eterno. Eu estou vendo pessoas que acordam às madrugadas e caminham descalços debaixo do sol quente para dar honra a quem não merece e inventam desculpas porque não conseguem ir para a igreja por ser longe demais e por não suportar sequer passar 5 minutos de joelho na presença do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse é o mundo que não dá a glória devida, ladrões de Deus. O mundo de hoje se conhece pelas seguintes verdades: são adoradores de si próprio. O que importa é a minha vontade, é o meu reino, é o meu querer. O mundo de hoje é conhecido por ser adoradores de homens. Fazemos ídolos para nós, esculpimos altares e adoramos homens semelhantes a nós. O mundo de hoje é adorador do dinheiro. São pessoas que se importam mais com coisas. É mais importante o ter, e por isso eu me sacrifico o que for preciso sacrificar, por um vil metal que se despreza e corrói, por um papel que a traça corrói e a ferrugem consome. O mundo de hoje é adorador de si e ladrão de Deus, porque não dá a glória devida ao seu nome. Então, diante disto, eu lhes faço uma pergunta: onde estão os adoradores? Onde estão aqueles que deveriam estar adorando ao Senhor? E talvez a sua resposta de bate-pronto seja: eu estou aqui. Antes de você responder, pense. Porque em João, no capítulo 4, numa conversa com uma mulher, ele disse: Deus está procurando, e se está à procura porque está escasso. Deus está procurando verdadeiros adoradores. E ele diz quem são: adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, porque a adoração não precisa de algo palpável. Eu não preciso de algo que se toque, que se vê, para dizer: esse é o meu Deus. Quando o povo foi liberto do Egito e agora vivenciando o novo de Deus, a travessia do Mar Vermelho, a abertura das águas, Moisés sobe ao monte e ele está falando com Deus, quando de repente Deus para e diz: Moisés, desce, porque o teu povo já se corrompeu. O teu povo fez para si imagens, e na sua ignorância esse povo esculpiu um bezerro de ouro e disse: esse é o nosso Deus. Porque a adoração desse povo era uma adoração baseada no que se vê. Eu preciso de um Deus que eu toque, que eu veja. Salmo 115 está dizendo: onde está Deus? E ele responde: o meu Deus está nos céus e faz tudo o que ele quer. Mas o Deus das nações são prata e ouro, esculpido por mãos. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas som algum sai da sua garganta. Suas mãos não são capazes de alcançar ninguém. Seus pés não lhe levam a lugar algum. E encerra dizendo: tornem-se semelhante a eles todos os que o fazem e todos os que o adoram. Se você é ladrão de Deus e não dar a glória devida a Deus, você se tornará tal como o Salmo 115, que tem boca e só algum sai dela, que tem ouvidos e não consegue ouvir para discernir, tem olhos e não é capaz de enxergar. Mas os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito. Eu não preciso ver. E esta expressão me convida a pensar um pouco mais. Se eu não preciso ver Deus, se eu não preciso tocar em Deus, eu não preciso então ver circunstâncias favoráveis para dar a Ele o louvor merecido. Eu não preciso ver a minha casa cheia de saúde. Eu não preciso ver o meu emprego confirmado. Eu não preciso ver os meus sonhos realizados. Eu te adoro mesmo sem ver e mesmo sem entender. É por isso que a adoração, além de ser em espírito, ela tem que ser em verdade. Em verdade, porque a fonte da verdade é o coração. Já diz Jesus que do coração procedem todas as coisas boas ou más. Quando o homem é mentiroso, ele não mente de lábios, ele mente antes de mais nada do seu coração. Quando o homem é corrupto, ele não é corrupto das mãos, ele é corrupto da raiz de toda a amargura do seu coração. E quando a Bíblia diz adorar a Deus em verdade, Deus está dizendo adoração, que é adoração, só é adoração quando brota da fonte. E sabe qual é a fonte? Não é a nota musical. Sabe qual é a fonte? Não são os acordes e melodias, ritmos e sintonias. Sabe qual é
A verdadeira raiz da nossa adoração, a fonte, nosso coração. É daí de dentro do coração que procede uma adoração aceitável a Deus. Ele mesmo diz para o povo através de Isaías: vocês me honram com lábios, mas os vossos corações estão distantes de mim. Quantas vezes eu estou dizendo Yeshua, Jesus, mas meu coração está distante, disperso por qualquer coisa que se passa, por uma criança que corre, por um celular que toca, por um movimento que se passa lá fora. Adoração é aquela em que eu tiro meu coração e coloco no altar para dizer: vim dar a ti a fonte de toda a minha vida. Então eu pergunto a você: você tem sido adorador ou ladrão? Você tem dado a Deus a glória devida ou tem usurpado a glória devida? Se você não é adorador na terra, você vai fazer o que no céu? Lá é o lugar de adoração. Os anjos cantam: santo, santo, santo é o Senhor. Os 24 anciãos se prostram e dizem: digno é o Cordeiro. Se você não adora na terra, procure outro lugar para ir, mas não o céu, porque o céu é o lugar, o ápice da casa dos verdadeiros adoradores. Só adora lá quem adora aqui. Só dá glória lá quem sabe dar glória aqui. Só participa do que tem lá quem adora a Ele aqui. Seu coração está aqui essa noite. Sua adoração é verdadeira. Analise, examine-se a si mesmo. Queridos irmãos, um dia, como um pescador que separa os peixes, e separando alguns para um lado e para o outro, o Senhor vai separar. Ele há de distinguir, porque Ele conhece mais do que palavras, Ele conhece mais do que o som da minha voz, Ele conhece o meu coração. E se o meu coração não é reto diante de Deus, a minha adoração é falsa, a minha adoração não pode ser verdadeira. E se eu não sou um verdadeiro adorador, eu não posso estar com Ele. Por isso, essa noite, a pergunta de Malaquias me confronta: roubará o homem a Deus? Jovens, vocês têm roubado a Deus ou dado a Deus a glória devida? Quando você está diante de uma proposta de uma menina e você está diante de uma situação de sedução, você ceder a ela, fazendo os seus próprios desejos, é um ato de desonra a Deus. Isso é ser ladrão de Deus. Maridos, quando vocês se entregam às orgias e abandonam o seu lar e vão atrás de amantes e vão atrás de luxúrias, vocês estão profanando o casamento. Isso é desonra a Deus. Quando nós gastamos o nosso dinheiro em tantas outras coisas e não temos a coragem de investir naquilo que glorifica a Deus, nós somos ladrões de Deus. Quando nós nos levantamos cedo para trabalhar e não temos coragem de levantar cedo para orar, quando ficamos em pé em filas o dia inteiro e não conseguimos ficar em pé 30 minutos num culto, somos ladrões de Deus. Quando nós honramos mais os homens do que Deus, quando nós queremos mais reconhecimentos humanos do que se importar em ver Deus feliz conosco, somos ladrões. Todas as vezes que nos entregamos ao pecado, porque esse é o meu desejo, eu estou com vontade de beber essa, eu estou com vontade de fumar esse cigarro, eu estou com vontade de fazer isso. Quando você é o centro, quando os seus caprichos são o centro, quando a sua vontade é a prioridade, então você ocupou o centro de um trono que não pode ser seu. É por isso que ele diz: você quer andar comigo? A primeira coisa que você tem que entender é: quem se senta no trono não é você, sou eu. Sou eu o centro das suas escolhas, sou eu o centro das suas decisões, sou eu o centro da sua vida. E deixa eu te falar, se Deus não for centro, Ele não é mais nada. Porque uma coisa que Deus nunca fica é em segundo lugar. Ou Ele é primeiro, ou Ele não é. Ou Ele tem primazia na sua vida, ou a sua vida está longe de Deus. Deixa eu te perguntar de novo: você é adorador ou ladrão? Responda para você mesmo. Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Depois de preparar essa mensagem, eu disse: Deus, tenho te roubado em alguma coisa? Tenho defraudado ao Senhor? Tenho desonrado o seu nome?
Eu comecei a perguntar a mim mesmo, porque uma mensagem só é mensagem quando fala primeiro com o pregador. E eu perguntei a mim mesmo, e a minha resposta é: Senhor, se tenho roubado a Ti, se tenho defraudado a Ti, se tenho sido incoerente com aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, ajude-me a ver onde estão os meus erros, ajude-me a reparar as minhas falhas, porque se tem uma coisa que eu não quero ser chamado naquele dia é ladrão. Aparte-se de mim, maldito. Você quis a glória para si. Meu sonho é chegar naquele dia e Ele dizer: venha, bendito de meu Pai. Me adorou na fraqueza, me adorou na tempestade, me adorou na adversidade. Entra para o gozo do teu Senhor e adora comigo na minha presença.